Olá, meus irmãos, como vocês estão? Que bom vê-los na fogueira. Hoje contarei uma das histórias que mais gosto. Contarei da glória de um velho amigo meu, que talvez vários aqui já conheçam. Falarei sobre Ragnar e seu povo. Falarei sobre os vikings e uma das invasões mais icônicas do velho mundo. Hoje, junto com os deuses, contaremos a história do cerco de Paris. Então, meus irmãos, peguem os seus copos, encham com mais delicioso hidromel, aproximem-se da fogueira, pois já estou ouvindo os tambores me chamarem. Dei-me sua capa para que eu possa mundos a cruzar. Dei-me o olho perdido para que eu possa ver o impossível. Ó Pai de todos, conceda-me tua força e sabedoria. Mas caso eu sucumbir, os encontrarei a ti nos salões de Valhalla, onde os bravos vivem para todo o sempre. Os vikings, no final do 8º século, começaram a devastar as costas das ilhas britânicas e da Europa Ocidental em busca de fortuna e glória. E naquela época, os governantes francos estavam ocupados batalhando entre si e, consequentemente, fizeram pouca questão para reforçar a defesa de suas terras contra os saques vindo do mar. Mas um rei especificamente, Carlos o Calvo, teve uma ideia para frear as invasões e ganhar tempo suficiente para saber o que fazer com esses problemas tão importunos. Em 841, Carlos ofereceu terras em forma de tratado de paz para os dinamarqueses em Toru, na Frísia. Mas depois de algum tempo, cruelmente, os francos tomaram de volta essas terras, massacrando os nórdicos que ali viviam. Ah, meus amigos, isso foi uma péssima ideia. Quando o rei vigente dos dinamarqueses souber a traição que Carlos tinha cometido, as terras nórdicas tremeram com o tamanho do ódio que o rei viking exalava. E assim, jurou a todos os deuses a sua vingança contra os francos. Mas eu esqueci de contar. O rei viking de quem eu estou falando é nada mais e nada menos que Ragnar. Sim, o grande Ragnar. No início da primavera do ano 845, Ragnar colocou seu plano de vingança em prática e liderou mais de 120 Drakars. Vocês já ouviram falar sobre os Drakars? Ninguém suportava o terrível hálito do dragão. Quando a vela de um Drakar surgia no horizonte, era melhor fugir. A simetria perfeita da proa e da popa permitia o deslocamento para trás, simplesmente remando em sentido inverso. Estaca para distender a vela, leme localizado na ré, facilitava as manobras, aberturas para remos, mastro de pinho com 18 a 20 metros de comprimento, vela de 100 metros quadrados de lã bruta, cascos de tábuas de carvalho e escudos fixados no costado. Eram barcos de guerra ágeis e resistentes, prontos para invadir qualquer litoral com força e destreza. Assim que chegaram na costa nortenha da França, os vikings imediatamente atacaram a cidade de Rouen. Como uma onda gigantesca e impiedosa, os nórdicos sitiaram e massacraram todos que ali moravam, sem sequer a possibilidade de defesa dos francos. Mas a vingança não tinha nem começado. Essa primeira parada só deu mais e mais vontade de destruição. E não sei se vocês sabem, os vikings eram como tubarões. Ficavam cada vez mais loucos e sedentos com o sangue derramado de suas espadas e machados. Ao ouvir do acontecido,
Carlos rapidamente agrupou um exército com poucos milhares de homens e o mandou para o oeste para defender os ricos assentamentos e monastérios que ali existiam ao longo do rio Sena. Os nórdicos, com seus barcos de guerras, conseguiam se locomover rio adentro com extrema facilidade por causa de seus remos e soldados de forças descomunais, e em pouco tempo já estavam no coração da França. O exército franco estava dividido em 2 contingentes, ocupando ambas as margens do rio, mas Ragnar tomou a vantagem e atacou com força total o destacamento mais fraco. Os dinamarqueses eram bem mais numerosos, taticamente preparados e não tinham medo da morte, o que deixava o confronto praticamente desumano, e, rapidamente, avassalaram seu inimigo. A unidade franca foi eclodida, como vermes sofrendo no veneno. E o que sobraram no campo de batalha foram tomados como escravo para um propósito que mais tarde eu vou contar. Assistindo o massacre do embate do outro lado do rio, o segundo destacamento franco não acreditou no que viu e simplesmente abandonou a batalha temendo por suas vidas. Eles diziam que aqueles homens vindo do norte não eram humanos, e sim animais possuídos pelo mal. Sem ninguém para impedir a horda viking, o rei Carlos ficou à deriva. O esforço improvisado do rei de parar os invasores dinamarqueses se provou falho. E graças a essa vitória inicial, os homens de Ragnar tiveram todo o caminho livre para chegar ao coração da França, a famosa e importantíssima Paris. Os dinamarqueses chegaram às margens da cidade de Paris no dia 28 de março e começaram os preparativos para o cerco. Para aterrorizar ainda mais a moral dos francos, Ragnar ordenou para que levassem os prisioneiros que havia capturado no conflito anterior para uma pequena ilha do rio Sena, que estava localizada literalmente à frente das muralhas de Paris. E para o terror de todos, mandou-os enforcar lado a lado, um após o outro, sem piedade e sem remorso. Meus amigos, eu disse para vocês, trair os vikings não era um bom negócio. E naquela altura o rei Carlos estava mais arrependido do que nunca. E pior, sem apoio de ninguém. A cidade estava praticamente sem defesa e não estava verdadeiramente preparada para uma invasão ou um cerco prolongado de dias. E o velho lobo, Ragnar, estava ciente disso. E no domingo de Páscoa, a invasão deu seu início com força total. A pequena guarnição que ali estava e as precárias fortificações em volta de Paris não puderam impedir o peso de 5.000 guerreiros nórdicos. Se apenas um viking já dava trabalho, agora imagina uma horda de 5.000 homens. E detalhe, naquele ápice da invasão, alguns desses guerreiros não eram nem mais conhecidos como humanos, e sim berserks. E para quem não sabe o que era um berserk, eu posso explicar. Eram homens de Odin que avançavam para a frente sem armaduras, onde tão loucos como cachorros e lobos mordiam seus escudos, e eram tão fortes quanto ursos ou bois selvagens que matavam pessoas com um golpe só. Mas nem o ferro e nem o fogo os detinham. Destruíam tudo e todos à sua frente, movidos pela raiva e pela fé. As feras de Ragnar acabaram penetrando as muralhas da cidade, e logo em seguida, os saques das igrejas e monastérios de Paris começaram. O rei Carlos estava em apuros, já que seus esforços foram rapidamente derrotados, e ele perdeu uma das mais importantes cidades de seu reino para os invasores nórdicos. O rei poderia até ter tentado juntar um exército grande o suficiente para ser páreo aos homens de Ragnar, mas essa solução requeria o apoio dos nobres da França Ocidental. E isso seria como um milagre naqueles tempos de guerras e discórdias entre os francos. Ao invés disso, Carlos teve que usar o tesouro real para pagar e evitar que Paris fosse destruída. Não era uma solução ideal, mas Carlos não teve outra escolha. Mais de 5.000 libras de ouro e prata foram transportadas para Paris em um comboio franco. Ragnar, a princípio, não iria aceitar tal proposta. Ele queria mesmo era a cabeça do rei.
Mas depois de um tempo, os vikings foram pegos por uma praga fatal em Paris, que os fragilizou grande parte de suas forças de combate. Sabiamente, Ragnar viu a oportunidade e aceitou a oferta generosa. Mas, ainda assim, em sua volta, saqueou diversas cidades ao longo da costa no retorno de sua viagem. Bom, meus amigos, aos que chegaram até aqui eu os agradeço pela presença. Peço desculpas pela exaltação e pelo hidromel derramado. E deixo aqui algumas perguntas. Os vikings eram realmente isso tudo que falavam? O rei Carlos, o Calvo, teve a melhor estratégia? Ragnar foi tolo em aceitar essa oferta? Deixe aí embaixo nos comentários